palavra, testemunho, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Vamos ler o verso 14. Não, perdão, o verso 15. Verso 15. Já toda a gente abriu? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Quantos dizem amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a plateia, digamos assim, os irmãos que estão aí embaixo, fizessem um esforço para não se deixarem acomodar pelo calor e pelo conforto do assento, de forma a ficarem embalados, de forma a sentirem uma sonolência em que as coisas parece que são audíveis, mas não se ouvem. E eu gostaria que pudesse estar desperto nesta tarde, com um pouco mais de atenção neste lugar. Dispersa-te, abana a cabeça, dá uma chapadinha em ti próprio, às vezes faz falta, porque eu sei que esta sala é dada a isso, é dada a nós ficarmos muito confortáveis e estamos com os olhos virados para a frente, mas de facto não estamos, às vezes somos dados a não estar a ouvir. E diz a palavra do Senhor, eu vou repetir este verso, o verso 15 do livro de Cantares, no capítulo 2. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor está sendo advertida, e o Senhor está dizendo à sua igreja, aos seus filhos, ao seu povo, que há um animal, que aqui neste caso lhe é dado o nome de raposa, de raposinha. Eu lembro-me desde criança que muitas vezes ia à terra de onde eu nasci, e ali naquele lugar era costume haver muitas raposas, muitas raposinhas. Elas pela calada da noite, sabes o que é que faziam, não é? Toda a gente sabe. Pela calada da noite, já quando não havia gente pela rua, elas assaltavam o galinheiro. Amém? E o que é que elas iam fazer dentro do galinheiro? Claro está, iam roubar galinhas, iam comer galinhas. Amém? Curiosamente, passados estes anos todos, sabes o que é que está a acontecer? As raposas, pelas circunstâncias da vida, já andam, e tu antes não vias uma raposa durante o dia, só pela noite. Já está a acontecer que tu estás a ver raposas durante o dia a cercarem-se às capoeiras. E sabes porquê? Porque a raposa cada vez mais tem necessidade de se alimentar. O alimento está a escassear, foi montada uma guarda, foi montada uma barreira. As pessoas tomaram providências, tomaram cautelas e as raposas já não lhes é tão fácil entrar pela calada da noite dentro do galinheiro e roubar e destruir. A maior parte das vezes nem sequer era para comer, destruíam, matavam todas as galinhas. Isto é um exemplo, não me levem a mal. Significa dizer que estamos a caminhar ao longo dos tempos e o inimigo das nossas almas já não necessita de se dar ao trabalho de vir muito cautelosamente. Já não necessita de grandes subterfúgios. E por isso, o Senhor está dizendo à sua igreja: apanhem as raposas, apanhem as raposinhas. Porque cada vez mais há o perigo de elas, sem necessidade de grandes argumentos, de grandes subterfúgios, de grandes cautelas, elas cada vez mais estão a vir à igreja e a roubar almas, vidas, pessoas que estão a caminhar para Deus, pessoas que estão a dar os seus primeiros passos para Deus, pessoas que já deram e já andaram muitos quilómetros para Deus. As raposas estão a destruir. As raposas e as raposinhas estão a infiltrar-se na igreja. Estão muitas vezes dentro da igreja. Podem camuflar-se.
Uma das coisas que a raposa tem, uma das capacidades que ela tem, não sei se tu sabes, é de mudar o pelo e, de alguma maneira, adaptar-se e confundir-se com a natureza que a rodeia, para poder passar despercebida. Podes passar a 5, 10 metros de uma raposa e ela tem a capacidade de se manter tão silenciosa e tão quieta que tu não te das conta. E muitas vezes isso na igreja pode estar a acontecer. Então é necessário, e Deus diz, para que a igreja desperte e possa apanhar as raposas, possa ver onde é que está a obra do inimigo a ser trabalhada na nossa igreja e muitas vezes na nossa vida. Amém? O Senhor aqui compara o inimigo das nossas almas, aquele que veio, que diz a própria Bíblia, diz a própria palavra do Senhor, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Deus aqui compara com uma raposa. E realmente a raposa, ela faz uma obra destruidora. Ela não só se alimenta, o inimigo das nossas almas não só quer alimentar-se de nós, não só quer usar-nos, como também quer destruir-nos. Como também, aonde ele passa, aonde a raposa passa, consegue deixar um rastro de destruição. Vejam-se algumas famílias, vejam-se algumas vidas. Algumas delas no nosso meio. Algumas famílias nós conhecemos-las. Algumas situações na nossa própria família pode acontecer, em que a raposa passou, alimentou-se, fez a sua obra e deixou um rastro de destruição. Um rastro desolador. Desolador. Qual a surpresa daquele homem, daquela mulher que se levanta pela manhã e vai para alimentar as suas galinhas e vê um rastro de destruição? Nenhuma viva. Esta é a obra que o inimigo está a querer fazer na igreja. Esta é a obra que o inimigo já está a fazer na igreja. Porque a igreja não está acautelada. A igreja não está avisada. As pessoas não estão acauteladas. As pessoas não estão avisadas. As pessoas não são conhecedoras da realidade, do poder e da obra que o inimigo pode fazer. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa, a propósito, que me telefonou, não sei onde é que foi buscar o contacto, de uma pessoa da sua família que estava ligada ao álcool profundamente. Essa pessoa chamou-me muito aflita, eu fui falar com ela e realmente ela começou-me a contar a história da vida dela e era um rastro de destruição, de geração após geração. Ao final da conversa toda eu tive que lhe dizer, isso é uma maldição. Ou várias maldições que estão sobre a sua vida e a sua família. O inimigo está e tem a vantagem, está a ter e tem a vantagem sobre a vossa vida. E só há uma forma de poder quebrar com isso. O sangue de Cristo. Amém? O sangue de Cristo. Ela iniciou por me dizer que ela ia todos os domingos à igreja e que todos os domingos acendia uma vela na sua casa. Todos os domingos acendia uma vela na sua casa. Eu disse, isso não é nada. Isso é um tradicionalismo. Isso não é obra nenhuma. A obra do inimigo continua a ser feita. É necessário que estejamos avisados. E eu disse a ela, é necessário que você esteja avisada. É necessário que você seja conhecedora da realidade da vida, da realidade de Deus e da realidade de Satanás. É necessário porque eu perguntei-lhe, mas você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Foi quando ela me disse, eu vou todos os domingos à igreja. Então você crê também em Satanás? Não, isso eu já não tenho a certeza. Não, creia que ele existe. Porque se crê em Deus, creia também que o diabo existe. Eu não sei se ela ficou muito convencida. Mas eu espero que sim. Porque a família dela tem sido devastada. As raposas têm entrado dentro da família dela. As raposinhas têm entrado dentro da família dela e têm-na devastado, aquela família. Vamos abrir as Bíblias no livro de Efésios, por favor. Glória a Deus, amém? Oh, glória a Deus. Livro de Efésios. Efésios capítulo 6. E diz assim a palavra do Senhor, do verso 10 em diante: no demais, irmãos meus, diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? O verso 11 começa por dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem é que é astuto? O diabo. Amém? Diz assim, o diabo é astuto. Diz lá comigo. O diabo é astuto. A raposa é um animal astuto. A raposa é um animal esperto, inteligente. Consegue aperceber-se de qual o momento, de qual a altura, de qual a hora certa para atacar. Nós muitas vezes estamos dispersos na vida. Nós muitas vezes estamos sem qualquer tipo de armadura de Deus. Estamos vulneráveis. Muitas vezes a igreja está vulnerável. Muitas vezes já aqui tem sido dito, na igreja não há oração. E quando na igreja não há oração, está vulnerável. Quando na igreja não há profecia, está vulnerável. Quando a igreja tem falta de fé, está desprovida de fé, está vulnerável. E o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele é astuto como é a raposa e a raposinha. E ele está sempre, diz a própria palavra de Deus, ao nosso redor como um leão. Amém? O leão faz-te lembrar algo, não? O leão faz-te lembrar aquele animal que quando põe os olhos na sua presa, ele corre e quando salta para cima do seu pescoço, ele derruba. É poderoso. Amém? Por um lado, o diabo é astuto como a raposa, mas ele é forte e ele é poderoso como o leão. Mas em nós está um que é mais forte, amém? Em nós tem que haver alguém mais forte. Muitas vezes a igreja está a lutar não com as forças de Deus, não com as forças que o próprio Senhor pode capacitar-nos a lutar, mas está a lutar com as suas próprias forças. Luta com o seu próprio intelecto, com a sua própria capacidade física, mental, psicológica. A igreja não usa muitas vezes das armas de Deus para usar a sua própria estratégia humana. E quando a igreja usa a estratégia humana, a igreja está vulnerável. Porque na estratégia humana, Deus não entra. Deus não quer a estratégia humana. Deus sabia que o povo de Israel estava aí a lutar contra um gigante. Com estratégia militar, com estratégia humana, mas estavam defraudados, estavam vencidos. Era a estratégia humana. Mas entrou um homem em ação, entrou um homem em campo, um só. Já aqui muitas vezes foi dito e foi lido esta passagem bíblica. Entrou um homem só, que não trazia consigo uma estratégia humana. Estava despido de estratégias humanas. Ele usou algo que estava na sua capacidade física a usar. No entanto, as palavras dele foram: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não venho com a minha estratégia humana. Eu não venho com as minhas próprias capacidades físicas ou intelectuais. Eu sei que eu contra ti nada posso sozinho, mas em mim está um muito maior que tu. E tu ousaste desafiar. Tu ousaste desafiar o Deus dos exércitos. Então eu vou contra ti em nome desse Senhor, em nome do Deus dos exércitos. Amém? Mas é necessário, para haver este tipo de vitória, que a igreja realmente não esteja desguarnecida da armadura de Deus. Destes 7 versos que nós aqui lemos agora. Temos que calçar os pés com o Evangelho. As pessoas têm que se entregar mais à leitura da palavra. Nem que seja pouco, mas as pessoas têm que inclinar o seu coração, inclinar a sua mente à leitura da palavra. As pessoas têm que passar realmente a contar com Deus nas suas vidas. Quando nós não contamos com Deus nas nossas vidas, estamos desguarnecidos, estamos vulneráveis. Quando realmente o galinheiro está sem proteção, a raposa que é astuta, ela espera o momento. Ela espera o momento.
Agora foi posto mais alguma proteção à volta daquela capoeira. Aquele homem já foi defraudado 2, 3 vezes. E ele agora continuou, ele agora começou a guarnecer mais o pátio, digamos assim. Ele agora já ora de vez em quando. Ele agora já sofreu uns ataques tremendos na sua vida. Já viu a sua vida várias vezes cair por terra e ficar totalmente defraudado. No entanto, muitas vezes essa igreja e esse homem agora pensa que já está. Mas não, a raposa agora já vai atacar de dia e tudo. A raposa e o inimigo das nossas almas, ele não descansa. O inimigo, o diabo, ele não descansa. Ele anda ao nosso redor como um leão, não descansando enquanto não puder tomar autoridade sobre a nossa vida de novo. Mas nós não podemos deixar, amém? A igreja não pode ficar adormecida. A igreja não pode ficar adormecida em que já está tudo feito, em que agora é assim a vida. Temos diariamente que lutar, temos diariamente que buscar estar revestidos da armadura. Não colocar a nossa própria vida à mercê do inimigo. E muitas pessoas na igreja colocam a sua própria vida ao dispor do inimigo. Confessam-no inclusive com a sua boca. Amém? Amém? Quantos é que ainda estamos despertos? Amém? Glória a Deus. Ajeita-te assim um bocadinho na cadeira. Faz assim, faz assim. Ajeita um bocadinho, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo. O destruidor anda aí, sabes? Ele anda aí. Verso 1. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Diz comigo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? A nossa força tem que vir de cima. Tem que ser uma força sobrenatural. A igreja muitas vezes não está a lutar com uma força sobrenatural. A força de Deus luta com a sua própria força. Quantas vezes na nossa vida nós não nos damos conta que estamos a lutar com a nossa própria força? Quantas vezes na nossa vida nós já batemos com a cabeça e olhamos para trás e dizemos, pois, sou sempre a mesma coisa, não dou ouvidos àquilo que me dizem. É tempo de reagir. É tempo de começar a apanhar as raposas da nossa vida. Apanhar as raposinhas. São mais pequeninas ainda que a raposa. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos também para ensinar a outros. Amém? Temos que nos fortalecer e passar essa mensagem aos demais, a homens e mulheres, que sejam fiéis, que sejam pessoas que queiram abraçar o Evangelho, que queiram abraçar a obra de Deus. Amém? Porque é necessário que haja obreiros que queiram dedicar-se a apanhar raposas. A maior parte das pessoas não estão dispostas a tal. A maior parte das pessoas não estão dispostas a trabalhar na obra do Senhor. E sabes o que é que acontece? A obra do Senhor começa primeiramente na nossa vida. Se nós não dispomos a nossa vida, o nosso ser a trabalhar na obra de Deus, significa dizer que Deus não está a trabalhar na nossa vida. Porquê? Porque nós não estamos disponíveis para Deus. Porque quando nós nos dispomos a trabalhar na obra de Deus, quando nós nos dispomos a trabalhar em prol do reino de Deus, então algo maravilhoso começa a acontecer. É que Deus começa a trabalhar na nossa própria vida. Amém? Muitas vezes a igreja tem a prioridade trocada. A igreja quer fazer aquilo que pertence a Deus fazer. E aquilo que pertence à igreja fazer, quer que seja Deus a fazer. E Deus não troca as prioridades. Deus tem as prioridades bem definidas. Deus tem as prioridades bem definidas. E Deus chamou-nos com um propósito. E há muitas pessoas aqui que já sabem e têm ouvido isto inúmeras vezes na sua vida. E muitas vezes, e possivelmente, muitas vezes têm dito que não, têm rejeitado a obra de Deus nas suas vidas. Mas quando olham para o rastro que estão a deixar ao longo do seu caminhar neste mundo, podem contemplar a obra que estão a fazer. Podem contemplar a obra na sua vida.
infelizmente, a maior parte de nós não pode contemplar uma obra muito maravilhosa. E porquê? Porque não nos temos dedicados ao reino de Deus. Não estamos dedicados a apanhar raposas, a apanhar raposinhas. Não estamos dedicados a buscar a Deus. Não estamos dedicados a revestirmos-nos da armadura de Deus. Não estamos dedicados a poder negar a tantas e tantas coisas em prol da obra de Deus na nossa vida. Quando começamos a pesar os prós e os contras, sempre a balança tem a tendência a pesar para um lado só, para o nosso ego, para o nosso eu, para a defesa da nossa bandeira, para a defesa da nossa integridade física e outra. Sempre a balança tende para o lado pior, que é o lado do ego, o lado da carne, o lado do coração, mais enganoso que todas as coisas. Mas Deus quer fazer uma obra maravilhosa. E Deus adverte-nos, cuidado, apanhem essas raposas, apanhem essas raposinhas, porque elas estão a destruir a minha vinha que está em flor. A igreja está em flor. Há um sem número de jovens à nossa volta. Há um sem número de jovens à nossa volta. Há um sem número de pessoas que em Cristo, quem sabe todos nós aqui nesta sala, estamos ainda em flor. Significa dizer que estamos ainda muito vulneráveis. Amém? Em flor significa dizer que apesar de termos alguma beleza, porque a flor numa vide, a flor numa árvore de fruto, lhe transmite uma certa beleza, no entanto, se aquela flor cai, não vai haver fruto. E as raposas e as raposinhas estão a atacar precisamente aí. Nas coisas frondosas, nas coisas bonitas, nas coisas que estão a florir, que estão a despoltar, que parecem bem. No entanto, as raposas estão a entrar por aí adentro, em determinadas áreas, e estão a fazer com que essas florzinhas caiam. E caindo essa flor, já não vai nascer outra no lugar dela. Nesse mesmo lugar já não vai haver fruto. E o trabalho do inimigo das nossas almas é isso mesmo. É deitar por terra o florir na nossa vida. É deitar por terra a fé que nós colocamos em Cristo. É deitar por terra a confiança e a devoção que nós queremos colocar em Cristo. É deitar por terra quando nós, muitas vezes na nossa vida, tentamos decidir por Cristo. Tentamos chegar à frente para a oração. Tentamos chegar à frente para que realmente haja um milagre na nossa vida. Mas logo vem o inimigo e deita por terra. A raposinha vem e fala aqui ao nosso ouvido. E consegue deitar por terra. Por isso muitas vezes não há uma igreja movimentada. Uma igreja com vida. Porquê? Porque a raposinha deitou por terra a flor. Começou a florir, mas deitou por terra. Amém? Glória a Deus. Mas nós somos de Cristo. E aqueles que estão em Cristo, eles sabem que há que dar fruto. E há que apanhar raposas. Há que fazer coisas novas na igreja. Há que prevalecer contra o inimigo. Há que nos revestirmos da armadura de Deus. Mateus 12, 25. E agora vou-te dizer onde é que as raposas começam a atacar. Diz a palavra de Deus: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido, diz assim comigo, alto, todo o reino dividido. Não há problema, aqui em cima não está ninguém a dormir, a não seja esse do Zandinga que às vezes costuma estar aí com os batuques, mas até convém que a gente possa declarar estas coisas. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? E aqui começa uma das áreas onde as raposas empreendem em dividir. Divisão é sinónimo de fragilidade. Divisão é sinónimo de fraqueza. Divisão é sinónimo de oposição. Lados opostos. Uma fronteira, outra fronteira. A divisão na igreja traz enfraquecimento. A divisão na nossa vida traz enfraquecimento. E por isso é que Deus utiliza aqui, e o Senhor Jesus utiliza aqui esta expressão, porque estava a falar numa outra área, mas
querendo dizer a mesma coisa. Não vamos agora entrar por aquilo, senão eu demoro muito, eu tenho a tendência a começar a falar e não acabo. Não vamos entrar aqui nesta passagem, mas vamos tomar este verso de que Jesus quis transmitir uma ensinança, um ensinamento muito profundo. Que se as pessoas estão divididas, se a igreja está dividida, se as famílias estão divididas, se os irmãos estão divididos, as raposas têm total liberdade para atuar. Não é aquela raposa que já vem de dia, não precisa de esperar pela noite. A própria igreja já está a abrir as portas do galinheiro. A própria igreja abre as portas da sua própria vida e fica à mercê de quem quiser entrar. De quem quer entrar. A dado momento, quando Jesus chegou a Jerusalém, o templo com as portas totalmente esguarnecidas, quando Jesus entrou, como não havia ninguém a zelar pelo templo, como não havia ninguém disposto a apanhar raposas, como a igreja estava dispersa a cuidar da sua própria vida, do seu próprio eu, interessados somente em si próprios, então diz que quando Jesus chegou a Jerusalém, o templo, lugar santo, lugar de reunião para buscar a Deus, para adorar a Deus, estava totalmente invadido por tudo aquilo que não fazia parte, por tudo aquilo que era imundo, que era contrário aos princípios. E muitas vezes na nossa vida é assim. E porquê? Porque muitas vezes na nossa vida estamos divididos. Quando a igreja está dividida, quando um homem e uma mulher está dividido, quando não sabe muito bem para onde é que quer ir, quando ainda não tem muito presente, não tem muita certeza de qual o objetivo, qual a meta, qual o propósito, então está à mercê, está desguarnecido, tem as portas abertas e a raposa e a raposinha entram. E às vezes uma parte da igreja ainda tenta ir lá e apanhar. Ir em busca das raposas. Curiosamente, de tal maneira estamos às vezes insensíveis, que vem o homem do galinheiro e ainda vem apanhar a raposa e nós ainda achamos mal. É normal. Isto que eu faço é normal. Aquilo que eu digo é normal. Esta minha maneira de agir é normal. Como que dizendo que podem as galinhas conviver com as raposas. Podem as galinhas ter o mesmo lugar de habitação que têm as raposas. Isso é impossível. E nós não podemos servir a dois senhores. É impossível. E muitas vezes na igreja nós temos essa tendência de querer servir a dois senhores. Estar com os pés na igreja e estar com os pés fora da igreja. E eu quando digo igreja, digo em Cristo, digo em Jesus. Amém? E é necessário que possamos determinar a quem queremos servir. Ou amamos a um e odiamos a outro, ou amamos o outro e odiamos a um. Aos dois não é possível. Mas uma das armas, uma das raposas que está no meio da igreja é fazer crer que há coisas que são coadunáveis, ou seja, que são lícitas estarem juntas, fazer as duas. É lícito fazer isto e mais aquilo. É lícito ser cristão, mas poder fazer o outro e o outro. É lícito todas as coisas. Não, não é lícito. A palavra de Deus diz que é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? E se nós queremos ter um caminhar de santidade, um caminhar reto e santo diante de Deus, para poder ver a glória de Deus manifestada nas nossas vidas, nem tudo nos é lícito. Porque há certas coisas que não nos convêm. Porque há certas raposas que estão implantadas na vida de certas pessoas e que não saem. Porquê? Porque as pessoas já assumiram que faz parte da sua vida. E não são monstros, não são leões, são raposas, estão escondidas. A raposa tem uma capacidade de dissuasão e de se dissimular, dissimulação na vida das pessoas tremenda. Ao ponto de fazer as pessoas crerem que está tudo bem. Um dos maiores discursos que a gente ouve diariamente é o está tudo bem. Amém? Está tudo bem, está tudo bem. Queremos ser simpáticos uns com os outros e dizemos que está tudo bem, mas muitas vezes não está tudo bem. É o oposto, muitas vezes está tudo mal. Porquê? Porque há raposas, porque há raposinhas bem escondidas no nosso interior, na nossa vida. As quais estão tão escondidas, estão a fazer estragos. No entanto, deixam-nos viver. Estão a alimentar-se do nosso sangue, mas estão-nos a deixar viver. E nós pensamos que temos a vida, mas estamos a sobreviver. Porque o nosso interior
está a ser comido, desgastado, corrompido. Mas aparentemente nós podemos dizer que está tudo bem. Aparentemente a igreja está saudável. Pese embora alguns irmãos, neste momento, infelizmente, estejam na cama do hospital. E estejam a atravessar momentos de crise na área da saúde. O que é terrível. Mas aparentemente nós estamos aqui, está tudo bem. Está tudo agradável. Mas não está tudo bem. Porque a glória de Deus tem que se manifestar na vida dos seus filhos. Amém? E enquanto isso não acontecer, não está tudo bem. Significa dizer que há coisas escondidas. Significa dizer que há raposas, há raposinhas. Há coisas que estão bem escondidas. E que não permitem que uma e outra pessoa se libertem. Que uma e outra pessoa possam manifestar a glória de Deus. Para que essa glória possa ser vista e para ser passada de uns aos outros. Conforme o apóstolo Paulo dizia, passar de uns para os outros, entregá-los a homens fiéis, a homens e mulheres que queiram abraçar o mesmo propósito. Para que o reino de Deus possa ser expandido. Para que o reino de Deus, na nossa nação, não só na nossa nação, mas principalmente na nossa nação, possa ser expandido. E isso vai ser através de quem? Do seu povo, dos seus filhos. De aqueles que acharem por bem servir à causa de Cristo. Amém? Há raposas e há raposinhas que continuam a fazer a sua obra. Mas o Senhor diz, apanhai as raposinhas porque elas estão a destruir a minha vinha. Estão a destruir a flor. Estão a destruir o futuro. Porque a flor é o futuro. Estão a pôr em causa o futuro. Estão a pôr em causa o futuro. O futuro das vidas, o futuro dos ministérios, o futuro da igreja. Está em causa quando a raposa está escondida. E está a fazer uma obra destruidora. No aparentemente está tudo bem. A vide continua a ser uma vide. Mas a flor já não existe. E o fruto já não vai ser dado. Há que destruir raposas no nome de Jesus Cristo. Amém? Há que destruir raposas, pisá-las e dar-lhes um pontapé e pô-las a correr para fora do galinheiro. Porque elas não podem conviver com as galinhas. Não é compatível. Não é compatível. Há muitas pessoas que estão sentadas hoje aqui nesta sala e acham que é compatível. Não estão interessadas, não estão muito importadas, muito preocupadas em continuar a ter uma vida de duplicidade. A ter uma vida onde sabem que não está nada bem, mas que preferem continuar a caminhar, fazendo crer que está tudo bem. Nesta sala há pessoas, possivelmente, que estão dessa maneira. Neemias capítulo 2. Vamos ver outras raposas. Estamos quase a terminar, não se preocupem. Da fama não me livro. Amém? Neemias capítulo 2. Temos que ser determinados. Amém? Não estar divididos em primeiro lugar e ser determinados depois. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias 2. Do verso 10 em diante diz: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Quando o inimigo das nossas almas sabe que há alguém interessado pelo bem da igreja, pelo bem das pessoas, diz que ele fica totalmente contrariado. E diz a palavra do Senhor, foi com grande desagrado que ele ouviu dizer que tinha vindo alguém em prol do povo de Israel, em prol do povo de Deus. O inimigo fica desagradado quando sabe que alguém vem em prol da tua vida, para beneficiar a tua vida, para trazer a tua vida e a minha vida à liberdade, à luz de Cristo. O inimigo das nossas almas fica enraivecido e não concorda e começa a empreender uma obra e começa a acelerar a obra. E diz, e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo,
e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. Amém? Muitas vezes as coisas não estão à mercê de todos. Não está à mercê de todos saber aquilo que vai ser feito. Saber como é que as coisas vão ser conduzidas. Muitas vezes a igreja não está apercebida daquilo que vai ser feito. Não está apercebida de qual a estratégia. Diz que Neemias saiu à noite, não disse a ninguém. Foi traçar uma estratégia. Foi ver aquilo que havia que fazer. Foi ver o tamanho da destruição. E muitas vezes, na vida dos líderes, dos filhos de Deus, porque um filho de Deus, aparentemente, pode ser um líder à partida. Um líder de outra pessoa, porque é um filho de Deus, é uma pessoa que está designada a conduzir outra pessoa. Os filhos de Deus terão que conduzir outras pessoas, terão que ser testemunho para outras pessoas, terão que ser pontos de referência para outras pessoas. E diz que este homem foi traçar a estratégia. E no verso 10, vamos avançar ao verso 10, diz... Perdão, vamos avançar ao verso 20, perdão. No verso 20 diz: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? O que este homem estava a dizer é que eles, filhos de Deus, tinham acesso a coisas que estes homens, os inimigos da igreja, aqueles que vêm só para semear a contenda, só para semear a divisão, só para semear a discórdia, só para trazer inflamação entre o povo, esses não têm que ter parte. Esses não têm que ter parte nas coisas do Senhor. Esses não têm que ter parte nas coisas que vão ser feitas. Não têm que ter parte nas coisas de Deus, porque não estão disponíveis, não estão suscetíveis. Somente utilizam essas coisas para tentar envergonhar, para tentar derrubar, para tentar denegrir, para tentar com que as flores caiam, para tentar com que o fruto não seja visível, porque eles próprios não aceitam, eles próprios não concordam que agora venha alguém em benefício dos demais, que agora venha alguém proclamar o ano aceitável do Senhor. Não faz falta. Que agora venha alguém proclamar liberdade aos cativos. Não faz falta. Que agora venha alguém proclamar vista para aqueles que não vêm. Não faz falta. Não faz falta nada. Assim é a vida daqueles que estão desolados, que estão contrariados e são contra a expansão do reino de Deus. E muitas vezes estas pessoas são as raposas e as raposinhas na igreja. Muitas vezes são estas pessoas que não remam a favor do resto da embarcação. Tentam remar ao contrário. Sempre com crítica, sempre com murmuração, sempre com queixa. Sempre com motivo para dizer não. Sempre com motivo para dizer mas. Sempre com motivo para dizer se. Nunca aceitam. Sempre estão criando uma barreira. E muitas vezes estas são as raposas também, que entram por aqui. E nós temos que ser determinados. Os filhos de Deus têm que ter uma determinação. Determinados. A que não virá ninguém que nos faça separar do propósito de Deus. Porque não há ninguém que nos possa separar do seu amor. Amém? E com infinito amor Ele nos amou. Então, esse amor vai ser para sempre connosco. E nos nossos caminhos, nas nossas vidas, Ele vai sempre querer estabelecendo novas etapas. Novas etapas. Novos desafios. Novos desafios. Novas vitórias. Novas corridas, novas carreiras. Comodismo, nada. Eu às vezes gosto de estar cómodo. Como eu odeio estar incómodo. Eu sei que eu aqui sou uma exceção. Toda a gente gosta de estar incómodo e não gosta de estar cómodo. Eu, ao contrário, eu sei que não. Sei que vocês também gostam de estar cómodos. A comodidade é dada à nossa carne. Mas a obra do Senhor vem nos tirar da comodidade e vem nos dizer: apanhem as raposas, apanhem as raposinhas, dá trabalho, dá trabalho. O Senhor disse: no mundo terás aflições, querendo dizer que Ele nos iria dar trabalho, que nos iria cativar aflições, atrair aflições.
Quando nós abraçamos o reino de Deus, quando nós abraçamos o ministério, quando nós abraçamos o propósito de Deus, Deus vai fazer com que aflições venham à nossa vida. Mas necessário é passar por elas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo e dedicai-vos a apanhar raposas e raposinhas. E poderemos ver a glória de Deus. Amém? E poderemos ver a glória de Deus. Então o meu convite nesta tarde é para que tu reflitas sobre esta palavra. É para que tu, antes de começares à procura das raposas aí na floresta à tua volta, quem sabe na tua casa, quem sabe na habitação onde vives, quem sabe na tua família, quem sabe na tua esposa, começa a procurar as raposas dentro de ti. Amém? Comecemos a procurar as raposas dentro de nós. E se procurarmos bem, isso quem sabe não é necessário procurar muito bem. Se calhar vamos identificar algumas raposas no nosso interior. Algumas coisas que estão escondidas, algumas coisas que reservamos só para nós, algumas coisas que não temos a capacidade de declarar como sendo algo de errado que está na nossa vida. Então, o meu convite nesta tarde é para que tu possas fazer uma reflexão, uma introspecção neste sentido, identificar o teu interior. À luz da palavra de Deus, as raposas muitas vezes estão no nosso interior. No nosso interior. Mas a palavra de Deus é muito concreta quando diz que devemos renovar o nosso interior. Amém? O que Jesus Cristo fez no templo foi renovar. Foi retirar de lá aquilo que não prestava, que não pertencia, que estava caduco, estava velho, estava ultrapassado e além do mais estava num espaço impróprio. Que não era dado àquelas coisas. Quem sabe na tua vida há lixo, há sujidade, há coisas que não são dadas a estar na tua vida. Não tinham porquê estar na tua vida. Mas por um motivo ou outro estão na tua vida e na minha vida. Quem sabe há coisas que estão e não deviam estar. O que Jesus Cristo fez foi expulsar essas coisas. Limpar o templo. Renovar o templo. Renovar o templo. E nesta tarde estamos a falar de detectar as raposas e apanhar as raposas e as raposinhas, porque elas estão a estragar, estão a aniquilar o nosso futuro, estão a aniquilar a nossa fé. A fé é virada para o futuro, com a experiência do passado, mas a fé é o que vem a seguir. A fé não é o que ficou para trás. O que ficou para trás é passado, é história. E muitas raposas estão a destruir o futuro, porque estão a destruir a flor. A flor é o futuro. A flor é o fruto que há de vir. A flor é toda a obra que Deus quer fazer na tua e na minha vida. A flor é tudo aquilo que representa a expansão do reino de Deus em ti e através de ti. Em mim e através de mim. Essa é a flor. E isso é a obra que o inimigo das nossas almas está a fazer. Tenta fazer e está a fazer na nossa vida, na igreja, tentando confundir-nos, tentando fazer parecer que como somos, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque o nosso futuro está em causa. O futuro da nossa vida, do ministério, está em causa. Dependendo daquilo que façamos hoje, assim vai ser o dia de amanhã. Amém? Consegues compreender isto? Consegues concordar comigo? Dependendo daquilo que façamos hoje, assim vai ser o amanhã. Amém? O amanhã é o resultado da preparação do hoje. O de ontem já era, já foi. Podemos olhar para ele, mas é história. É história. Não vai acrescentar nada. Não vai acrescentar nada. Agora, aquilo que façamos neste momento pode trazer algo para o futuro maravilhoso. Pode trazer algo para o futuro que faça a diferença toda na tua vida. Na tua e na minha. Porque estamos a falar de uma igreja, de um corpo. Estamos a falar de uma congregação. Estamos a falar de um grupo de homens e mulheres. Todos com uma coisa em comum. A necessidade de Deus nas suas vidas. Se há alguma coisa aqui, entre todas as diferenças que nós temos uns dos outros, se há alguma coisa que é comum nesta tarde, é a necessidade da presença de Deus. Em todas as vidas. Amém? Palavra